cada família aqui representada. Esse é o meu desejo. Amém? Glória a Deus. Nós tentamos de toda forma procurar sempre como agradar a Deus, né? Eu acho que é o papel de todo cristão, é o que o cristão sempre quis. Como agradar a Deus? Como tornar Deus feliz com a nossa vida? E a gente às vezes faz coisas até difíceis para isso. No louvor, né, da adoração, a gente quer adorar da melhor forma possível. E é bom isso, em oração, tempo com Deus. Mas eu vejo lá por exemplo, lá em Noé, quando a palavra diz que o povo estava corrompido, mas Deus achou graça na vida de Noé. Eu fiquei questionando muito isso, né? O que é Deus achar graça na vida de Noé? O que é eu estar agradando a Deus? Como eu faço isso? E eu queria que hoje a gente pudesse meditar um pouquinho nisso. Será que eu tenho agradado a Deus? Ou será que eu tenho feito tudo o que eu faço achando que eu estou agradando a Deus? Do modo que eu acho que eu estou agradando a Deus. Né? A conclusão que eu cheguei é que vai muito além da gente às vezes ficar de joelho, fazer orações bonitas, cantar bonito, vai muito além disso. Não que isso seja ruim, estou dizendo isso não. Mas vai muito além disso. E eu acho que a igreja hoje, ela tem perdido um pouco a sua essência, porque o agradar a Deus, a adoração, o render louvor ao Senhor, o buscar a presença de Deus, ela está muito mais conectado àquilo que eu acho que é fazer isso, do que na realidade a gente está chegando para Deus: Senhor, eu quero te agradar, o que eu tenho que fazer? Qual que é a minha postura que eu vou colocar o Senhor rindo? Eu fico imaginando, né? Deus, quando viu Satanás em controlar, que via na vida de Jó, eu não canso de citar isso, porque isso me chama a atenção. Eu fico imaginando Deus falando assim, com aquele sorriso, né? Já viu meu servo Jó? Homem íntegro, que se desvia do mal, né? Eu fico imaginando se hoje ele tivesse essa postura e olhasse para a minha vida, o que ele ia citar? O que ele ia falar de mim? Né? O que ele ia falar de cada um de nós aqui? Então eu queria que a gente pudesse entender um pouquinho disso. Na realidade, eu me questiono muito, porque aquele espiritual que é da pessoa sair, falando língua, dar pirueta, orar, chorar, eu não tenho muito isso, eu sou um cara mais durão. Então às vezes eu me questiono muito: será que eu não sou espiritual? Será que eu não sou tanto assim? E o que Deus tem me colocado no coração, eu falo: olha, vai muito além disso. Uns fazem isso e estão realmente adorando. Outros fazem isso e nem adorando estão. Né? Outros fazem tudo isso e nem me conhecem direito. Né? Então, eu queria que a gente pudesse entender um pouco. Senão, a adoração estava muito conectada ao cara cantar bem, conhecer música. Não, Deus não tem nada disso. Ótimo, se canta bem, maravilhoso. É um dom que Deus deu. E a música é algo esplêndida para se chegar numa adoração. Mas está muito além de tudo isso. E é muito mais fácil do que a gente imagina. A gente não precisa fazer grandes artimanhas para poder agradar a Deus. É pouca coisa. O nome dele eu esqueço toda vez. Hudson Taylor. Hudson Taylor era um missionário lá da época de ele morreu perto de 1900. Então foi antes disso um pouquinho.
E desde criança, ele foi tocado, chamado do Senhor, e ele chegava para o pai dele e falava assim, ó, eu vou ser missionário na China. Como ele era criança, o pai, beleza, tá bom. Só que ele foi crescendo, isso ficou muito forte no coração dele. Até que ele teve algumas experiências, fez tudo que se podia fazer naquele lugar, fez grandes coisas lá, grandes manifestações de Deus, e veio a falecer. Só que o povo que ficou lá, eles tinham isso na memória, e aquilo erguia, fortalecia o povo. E as autoridades comunistas resolveram falar, vamos fazer diferente, vamos fazer uma coisa? Vamos escrever uma biografia dele, só que na biografia a gente vai denegrir o nome dele. E pegaram lá o escritor, que escrevia bem, e falou, você vai fazer isso. O cara, beleza, vou fazer. Então o cara começou a pesquisar, e para ir escrevendo, e de certa forma, pincelando e denegrindo a imagem de Hudson Taylor. E ele foi. Quando chegou lá para o final, que ele já estava com a obra, ele simplesmente rasgou tudo e se converteu ao Evangelho. Se converteu ao Senhor. Ao ver e presenciar tudo que aquele missionário fez. Então, assim, é algo que me chama a atenção. Poxa, o que minha vida tem feito em prol de outro? A obra de Deus aqui na terra não é para a gente construir impérios, não é para a gente construir reinados, aliás, muito pelo contrário, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós temos buscado o nosso reino, e se der tempo a gente vai para o reino de Deus. Não é para isso. O nosso propósito maior é salvar vidas, é buscar vidas, é trabalhar em prol do outro. O que Deus tem de mais precioso nessa terra não é a própria terra, é nós. Então, é por isso que a Bíblia fala sempre isso, né? Olha, tudo que você fizer em prol de outro, você vai ter o galardão por isso. Se você der um copo d'água, isso vai ser valorizado, porque Deus está olhando muito isso. E lá a oração que Paulo fez aos Colossenses, não precisa abrir agora não, depois a gente abre no outro texto. Isso está lá em Colossenses 1, de 9 a 12. Presta bem atenção. Depois a gente abre para o outro texto. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. É Paulo dizendo isso. E de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Então Paulo fez isso, olha, eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês tenham um entendimento, para viver uma vida digna de Cristo, aquela vida que agrada a Cristo. Não é fazer. Nós podemos muito bem estar vivendo uma vida de cristão, dentro de uma igreja, mas vivendo isso para nós. Podemos muito bem estar fazendo isso. Isso agrada a Deus? Não. E aí continuando, né? Frutificando em toda boa obra e crescendo do pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe de herança dos santos da luz. Amém? A palavra que eu queria que viesse ao nosso coração nessa noite é algo que é o seguinte, olha, eu tenho sido semelhante a Cristo, ou tenho crescido em relação a isso? Eu tenho sido, ou crescendo nesse sentido, de ser parecido com Cristo. Conta uma historinha que um empresário em São Paulo, da igreja, tinha sua filhinha, criava ela toda nos caminhos do Senhor, e um dia alguém bateu a porta, era alguém que o empresário esperava, a criança foi lá atender. Quando ela voltou, o pai perguntou assim, quem está aí? Falou, tem um homem querendo falar com o senhor. Mas qual que é o nome dele? Falou, eu não escutei bem não, mas ele parece muito com Jesus. Então assim, na inocência da criança, é isso que ela viu. Será que a gente tem parecido com Jesus?
Como é bom, né? Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou, você foi um anjo na minha vida. Falei, que bênção ser um anjo na vida do outro, né? Que bênção poder ser alguém usado por Cristo na vida de outra pessoa. Agora, como eu ser usado? Então, o primeiro item, vamos abrir a palavra de Deus lá em Efésios. Vamos usar esse texto para estar norteando o nosso estudo. Efésios no capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 11. É um texto conhecido. Abra a Bíblia e siga. Estou achando maravilhoso, entre aspas, o nosso data show está parado. Porque aí condiciona a gente ter que ler na Bíblia. A gente vai até isso é importante a gente entender. Não que isso aqui seja do diabo, acho que ele tem muita bênção, mas nesse momento da Bíblia, eu acho que a gente tem que aprender a folhear, aprender a nortear onde é que estão os livros, entender isso. Tem gente que não sabe nem o que é Velho e Novo Testamento. Aí, quer dizer, daqui uns anos, vai ter um monte de crente que assim, ó, onde é que você lê a Bíblia? Não, eu só leio no data show, não sei nem como é que é. Ou no celular, né, que você já põe o livro direto. Então é importante. Efésios 4, a partir do versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro. Então, o versículo 13 diz o seguinte, que tudo isso, né, que Deus trouxe de dons ou de pessoas com os dons é para aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à unidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus, maturidade, a perfeita varonilidade, maturidade também, né, que é ser adulto, à medida da estatura da plenitude de Cristo, ou seja, você vai parecer com Cristo, né? Então eu queria que a gente colocasse hoje a mensagem, se fosse dar um título, um título seria esse, né? Qual a nossa semelhança com Cristo? E esse é o primeiro item que a gente quer estudar, né? Nós fomos criados e chamados para ser semelhantes a Cristo. Parece meio estranho a gente dizer, poxa, você é semelhante a Cristo? Ah, impossível. Não é semelhante em ser um Deus. Não é semelhante em ter a autoridade igual ele tem. Mas o próprio Jesus disse, né, olha, eu vou lá. Coisas maiores ainda vocês vão fazer. Então, assim, a semelhança que eu quero que a gente comece a entender é que, quando foi lá em Gênesis, que o Pai diz o quê? Façamos o homem a nossa semelhança. Não é a semelhança em característica, em carne, ele é espírito. Mas quando ele construiu o homem, ele chegou, soprou a essência de Deus nas nossas vidas. Só que com essa essência, né, nós simplesmente achamos gostoso, né? Poxa, nós somos importantes para Deus. Só que com essa essência, era para vir o caráter de Jesus nas nossas vidas. Era para vir o amor de Jesus nas nossas vidas. Era para vir algo, a essência, algo que transforma as nossas vidas. E é nesse item que eu quero que a gente entenda. A gente gosta muito de citar um versículo. O versículo está lá em Romanos 8, no versículo 28, né? Vamos lá, Romanos 8, versículo 28. Nós gostamos demais desse versículo. É só estar um pouquinho de dificuldade que a gente sai recitando esse versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não, tudo vai dar certo. Por quê? Porque todo bem, todas as coisas cooperam para o meu bem, então vai dar certo. Aqui não falou que são as coisas boas. Aqui disse o quê? Todas as coisas. Todas as coisas. Aqueles que estão lá
sofrendo pelo nome de Jesus, é todas as coisas. A gente recebe uma bênção aqui de algo maravilhoso, é todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora eu quero outro versículo, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o nosso irmão mais velho. E Jesus é o nosso foco. Nós temos que parecer com Ele. Agora, a minha vida tem acontecido isso? Nós temos visto, sentido, que o quê? A geração humana toda, ela vem não crescendo, ela vem a cada dia descendo um degrau. É muita maldade, corrupção, o coração do homem está corrompido, a confiança nas pessoas já não se existe. Eu lembro meu avô, ele morreu com 101 anos. Quando ele tinha lá uns 90 anos, que eu devia ter uns 17, por aí, 16 anos, um dia conversando com ele, eu perguntei para ele, falei, vô, o que o senhor estranha mais nessa época do que a época do senhor de mais novo? Ele falou assim, o homem hoje não tem brilho na cara. Isso eu tinha 17 anos, né? Mas por quê? Na minha época, na época que ele negociava, se vendiam as terras, e o que ele falava lá estava diferente do que está na Escritura, valia o que ele estava falando. É o tal está aqui a minha assinatura, está aqui minha honra, está aqui minha palavra. É o filho do bigode. Hoje, a gente vê que nem que você tem uma Escritura, está tudo bonitinho, às vezes ainda pode estar errado. Por quê? O coração do ser humano está corrompido. E muitas vezes a igreja, ela não tem sido a diferença nisso, ela tem acompanhado essa. Nós temos deixado com que o diabo venha e comece a corromper a nossa vida. As nossas preocupações, ela tem sido mais com as nossas causas do que com a própria causa de Deus. Ela tem sido mais com a gente construir o nosso reino do que a gente ajudar a construir o reino de Deus. Você tem um propósito muito forte na ação de Deus nessa terra. Você está aqui para trazer o reino de Deus para essa terra. Né? Nós não somos dessa terra, nós somos embaixadores de Cristo aqui. A minha preocupação tem que estar com o reino de Deus. E a minha semelhança cada vez maior tem que estar com a semelhança de Cristo. O chamado que eu tenho não é para fazer nada disso, é para me parecer cada vez mais com Jesus. Porque se eu parecer com Jesus, nós vamos ser sal para mudar essa terra. Nós vamos ser sal para temperar essa terra. Aí não precisa eu fazer um esforço. Nossa, eu preciso ir lá pregar. Meu Deus, o que eu faço? Eu vou fazer uma cara de tristinha, vou botar uma roupa mais simples, não precisa fazer nada, naturalmente. Porque quem vai usar é Jesus. Quem vai usar a nossa vida é Deus. E outra coisa que é importante nisso tudo, é que quando você entra em um ambiente, por mais que ele esteja pesado, em trevas, se Jesus entrar, a luz vem. A luz vem. Então, olha, você tem um chamado a se parecer com Cristo. Nós não podemos enveredar pelo que o mundo tem pregado. A palavra honestidade, ela tem mudado a característica. Hoje ela virou esperteza, é esperto, é quase igual a honesto. Honestidade continua sendo a mesma coisa. Fidelidade é a mesma coisa. O que é a fidelidade no som? Se a gente fala que um equipamento ele tem fidelidade, alta fidelidade, é que tudo que for tocado lá, ele vai chegar no ouvido da pessoa exatamente a mesma coisa. Não vai ter ruído no meio. E a nossa voz, ela não tem sido fiel ao que o Senhor manda, ao que o Senhor tem trazido. A nossa vida não tem sido fiel. Eu preciso parecer com Cristo. Minha meta, meu foco, meu objetivo é parecer com Cristo.
Aí ele diz lá, lá em Efésios, né? A gente tem a unidade da fé. É um dos atos da gente começar a parecer com Cristo. Como que a gente quer ser igreja de Cristo? Se a gente nem é um. A palavra de Deus fala, né? Que a gente seja um para que o mundo creia. Você já pensou se o mundo cristão resolvesse falar, não, da agora para frente nós vamos ser um? A gente seria um peso nessa terra que mudava. Na realidade, a gente quer ser sal da seguinte forma: a gente quer mudar as pessoas. Né? A gente chega e quer mudar o outro. Não, você está indo para o inferno, você não sei o quê. Sal não faz isso. Sal não muda a picanha. Sal não muda a carne. Ela continua sendo carne. Sal tempera. Faz com que ela fique mais saborosa. E se nós somos sal da terra, nós não estamos aqui não é para chegar e mudar ao mundo com violência. Nós estamos aqui para temperar essa terra. É para chegar e levar, vamos para Cristo. Não é por violência. É influência. Então, a unidade da fé, eu tenho que começar a viver como um corpo. E é difícil. Principalmente hoje, né, que tem tantas fatias de denominações por aí, e a gente às vezes mais critica do que vive como um corpo. Nós temos que entender o seguinte: Jesus, o dia que ele vier, ele não vai chegar aqui e enxergar Viva em Cristo, ou assembleia, ou quadrangular, ou qualquer igreja que seja. Ele vai chegar aqui e enxergar uma igreja, um povo. E é esse povo que ele quer. Ele quer o quê? Homens e mulheres que estejam de cabeça erguida, parecendo com Jesus, e um povo que está fazendo a obra do Senhor. É esse povo que o Senhor vai levar. E quanto a essa questão de igreja, olha, quanto mais a gente trabalhar para unificar. Na realidade é o seguinte, há 6 anos mais ou menos que eu participo sempre da PEV. O intuito disso é quebrar barreira. Como é bom quando você chega num público, seja grande ou pequeno, e você olha ali, você vê gente da Viva em Cristo, vê da Deus é amor, do não sei o quê, que monte de igreja ali assim, você fala, poxa, aqui caiu a placa. Aqui tem a igreja, uma parte da igreja. Né? Isso aí é o quê? Viver a unidade da fé. Lá em Efésios capítulo 3, volta um aí. 3, 17 e 19. Diz o seguinte. Amém? E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender em todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, olha, você trabalha em prol do Senhor, e o Senhor quer que a gente seja um. Unidade da fé. Não é conformidade. A gente acha que para ser um, nós temos que ser iguais. Nós não somos iguais. Nós somos diferentes. É a unidade na diferença. Nós temos personalidades diferentes, gostos diferentes, mas a fé tem que ser uma só. O entendimento do Senhor tem que ser um só. Senão vai um para cada lado. Né? Senão nós vamos ficar espalhando. E a palavra de Deus fala, né? Quem não ajunta, espalha. Lá em Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando junto pela fé. Então, o que nós como igreja Viva em Cristo que nós temos que fazer? É lutar juntos por essa fé. Entender algumas coisas, né, que, poxa, a gente escuta tanta crítica, tantas pessoas que falam um dos outros. Olha, nós não estamos nada na unidade da fé se a gente tem essas atitudes. Nós estamos puxando a coisa para baixo,
fofoca, ser crítico nessa história. Na realidade, a palavra de Deus fala, né, que para a gente falar palavras que edificam. Trazendo no nosso coração o seguinte: olha, se eu não posso ajudar, deixa eu ficar quieto no canto. Se eu não tenho como ajudar nesse caso, eu não vou criticar, eu não vou chutar mais, eu não vou jogar mais gasolina no fogo. Eu tenho que ter unidade da fé. Unidade da fé, nós temos que estar preocupados um com o outro. Nós fizemos aqui a oração para a Evelyn. Nós temos que fazer isso aí com todo mundo. Está orando, intercedendo. Está sabendo como está com o problema? Traz para cá para a gente estar orando. Isso não é uma corrente de pensamento positivo. É algo que a gente começa a viver e Deus começa a agir. O Salmo 133 fala, né? Ó, quão bom e maravilhoso é que o povo vive em união. É como óleo, para lá, vai descendo o óleo lá, né, os montes de Hermon. Aí no final fala, ali o Senhor determina sua bênção. É na união. Na unidade, Deus determina a bênção. Então, unidade da fé. Se a gente quer parecer com Cristo, eu tenho que cultivar a unidade da fé. Eu tenho que me esforçar para isso. Eu tenho que estar aprendendo a suportar uns aos outros. Um é difícil, mas eu vou suportar aquilo. Eu também tenho minhas dificuldades, outros também têm, eu tenho. Nós temos que aprender. Aquele negócio, né? Nós somos igual se fosse um monte de gente porco espinho, não fazendo uma comparação assim, mas nós temos que ir ajeitando para que a gente consiga ter uma vida saudável, junto, com uma só fé, que é Jesus Cristo. E a outra coisa que é muito importante a gente buscar, é buscar a maturidade espiritual. É impressionante quanto o povo tem hoje sido como menino, uma fé muito abalável. É impressionante, a gente pega pessoas que estão tanto tempo, às vezes, no Evangelho, e por causa de qualquer coisinha já espalha tudo, já roda baiana, igual diz no popular, né? Que isso, um cristão, ele não pode viver um anão a vida toda, sempre pequenininho na fé, tem que crescer. Porque a palavra de Deus fala, né, que senão você vai ser igual o menino que é jogado de lá para cá. Qualquer onda, é igual jogar uma bola na onda na praia. Vem uma onda, joga ela para lá. Vem outra onda, joga ela para cá. Um fala uma coisa e ele começa a seguir aquilo. Agora eu vou fazer isso. Aí outro vem e fala, não, mas o jejum tem que ser assim. Não, então o jejum tem que ser assim. Não, mas a oração tem... Aí tem oração. No final, ele não sabe nem o que ele faz. Ele não tem uma fé firme no Senhor. Ele não tem um conhecimento pleno do que o Senhor quer para essa vida. E com isso, nós perdemos a autoridade, nós perdemos a força diante do Senhor. E nós perdemos a força até para pregar para outro, que daqui a pouco ele vai pregar para outro e fala, não é bem assim não. Aí já começa a fazer que o do mundo está fazendo, ele desconverte. Então, buscar o crescimento espiritual. Está no Efésios que a gente leu, no Efésios 4,15. Olha lá. Volta lá no Efésios. Não, 4,15 não. 13, 14. De 4 a 15. Até que cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura e da plenitude de Cristo. É claro que esse pleno conhecimento, essa estatura de Cristo, chegar ao parecer dessa forma, é claro que é só na glória. Mas a nossa vida, a cada dia, nós temos que aprender a enfrentar tudo o que nos acontece nessa terra com a palavra de Deus, enfrentar tudo isso com a autoridade que Deus nos dá. Nós não podemos simplesmente arriar por qualquer problema que nos acontece. Nós não vamos testemunhar de Jesus se qualquer coisa, não, agora não tem jeito mais. O governo tomou essa decisão, agora eu estou perdendo ali. Agora não tem emprego. Não tem... Deus providencia, Deus tem poder para todas as coisas. Nós falamos disso, né? A nossa vida está na mão de Deus. Mas está até na hora que contraria a nossa vontade. A hora que contraria a nossa vontade, fala, pera, agora é eu.
Se a nossa vida está na vontade do Senhor, está nas mãos de Deus, está na ação de Deus, Ele faz o que Ele quiser. Então, se você está passando uma dificuldade, igual diz o outro, né? Estou na prova. Se você está na prova, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Espera, que depois vai passar. Se você está passando a dificuldade toda, não desespere, aguarde no Senhor. A nossa fé, ela é muito curta. Nós até que lutamos um pouquinho, mas a gente vai, não deu, a gente desiste. E o diabo sabe disso. Eu já falei diversas vezes, né, já contei essa historinha aqui, né, que um cara fez uma análise de uma terra e chegou à conclusão: essa terra tem muito tesouro lá embaixo. Tem ouro, pedra preciosa e tal. Na análise dele, ele falou: tem. Ele foi e comprou aquelas terras. E aí arrumou toda a bagunça dela de maquinário e começou a cavar. Cavou. E vai passando os dias, está cavando, o buraco está aumentando, ele está cavando. Chegou um momento que ele falou: não dá mais para me ficar gastando dinheiro cavando. Não. Acho que meus testes falharam. Aí foi e vendeu aquilo ali baratinho para um cara. O cara foi lá, cavou mais 20 centímetros, achou o tesouro. Então, muitas vezes, a nossa fé está nisso. A gente vai, segura, o diabo joga, a gente segura, passa por aqui. Não, acho que não é bem assim, não. Acho que não é para mim mesmo, não. Você estava mais um passo para ter a bênção. Faltava um pouquinho de persistência. Faltou um pouquinho de falar: não, Senhor, eu sei que o Senhor vai trazer a bênção. Eu sei que o Senhor vai agir na minha vida. Eu sei que o Senhor vai fazer o milagre. Eu sei que a bênção, o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Então, buscar o crescimento, ele nos aperfeiçoa no Senhor. Aí nós vamos conhecer o que Deus quer. Ao invés de eu sair fazendo as coisas do jeito que eu acho que tem que ser, não, vou fazer uma estratégia para pregar não sei aonde ali, aí vou lá, apanho do diabo até. Porque às vezes a estratégia foi minha, não é a estratégia de Deus. Eu tenho que buscar o que Deus quer de mim. Eu vou aperfeiçoar, eu vou entender bem qual é a vontade do meu Deus. Entender qual é a vontade do meu Pai. A gente simplesmente ser chamado de filhos de Deus, ótimo. Mas não é tudo. A gente tem que ser aperfeiçoado nesse Pai. Né? Meu pai, quando eu era mais novo, ele me ajudava, ele me ensinou a negociar. Quando eu fui comprar o primeiro carro, ele ficou ali me ajudando a negociar. Foi o quê? Para me aperfeiçoar no conhecimento que ele tinha. E eu louvo a Deus por isso hoje. Porque ele me conduziu. Eu tinha segurança. Né? Se eu ia fazer um negócio ali e ficava meio com medo, não, mas o meu pai está por trás dessa história. E se a gente não aperfeiçoar em Deus, a gente vai ser chamado de filho de Deus, porque a gente acostumou com esse nome, mas não vai ter Deus realmente como pai, como alguém que está junto. Não vai ter Jesus como o irmão mais velho, aquele que você fala assim: eu posso chamar na dificuldade. Agora, uma coisa muito interessante desse parecer com Deus, parecer com Jesus, ter a aparência de Cristo, é a essência, que é a questão do caráter de Cristo nas nossas vidas. Hoje nós estamos vivendo numa vida de um povo sem caráter. O mundo hoje não tem caráter. E muitos cristãos estão enveredando essa história. Não tem caráter no tratamento com dinheiro. Não tem caráter no tratamento em compromisso. Não tem caráter na fidelidade. Muita gente está enveredando nisso. Isso aí nós estamos perdendo. A igreja perde muito com isso. Não tem caráter na fidelidade com dízimo, com oferta. Hoje o que a gente mais encontra é escritos tentando justificar que o dízimo é do Velho Testamento, o dízimo não é do Novo, não vou dar dízimo. Tudo bem. Tudo bem. Agora, eu continuo achando que o dízimo e continuo dizimando, e Deus tem abençoado. A oferta, vou dar a oferta. Olha, a oferta é uma semente na minha vida.
A gente não gosta de falar muito em dinheiro, porque fica parecendo que a gente está pedindo dinheiro. Mas, na realidade, o que Deus faz para aquele que é liberal é algo fora do comum. Aquele 90% que fica na minha mão, 90%, Deus multiplica aquilo tremendamente. Eu não me arrependo do dia que eu resolvi. Falei, não, da agora para frente eu vou ser dizimista. E não precisa de ficar aqui fazendo muita ênfase nisso, não. Eu sou dizimista e acabou. Peguei, já separo, já tem meus dias. Não precisa ficar nem... Já é algo que está dentro do meu sangue. Isso. E ofertante também. Por quê? Porque eu acredito que isso faz parte do caráter de Cristo na minha vida. O caráter de Cristo. Nada do que a gente tem é nosso. É tudo de Deus. Ele me deu, foi o prazer de poder usufruir isso na minha vida. Não é nada meu. Eu não tenho nada disso. Então você quer bênção? Tenha o caráter de Cristo. Tenha o caráter de Cristo com honestidade. Esses dias eu fui comprar um negócio de material de construção. Nem lembro o que eu fui comprar. Eu sei que na hora de comprar era 265. Aí a moça, na hora, aí eu fiquei brincando com ela. Não, dá um desconto, não sei o quê. Aí na hora dela escrever, ela escreveu 165. O cara do lado viu. O cara que estava do lado viu isso. E ele ainda olhou para mim, ainda deu aquele tipo assim, piscada, assim, tipo assim, ganhou, hein? Aí eu brinquei com a moça, falou, gostei do desconto que você me deu. Mas eu nem dei desconto ainda, não sei o quê. Aí que até que ela chegou no 165. Nossa! Não. Olha, você escreveu errado aí. Aí o cara do lado ficou olhando para mim assim. Por quê? Porque o normal não é fazer isso. Aí fala assim, pô, está contando isso. Não é vantagem nenhuma. Eu não fiz mais do que a obrigação. E que fosse, eu tinha que mostrar. E muitas vezes a gente passa por isso assim. Não estamos preocupados com isso. O diabo está. O diabo está. Um dia lá no Maioline, foi voltar o troco lá e ficou 40 centavos, porque eles não tinham lá na hora. Não, depois você me dá. Isso aí vai ser um problema para mim, porque eu vou esquecer. Depois você me dá? Eu saí, cheguei no carro, anotei. Deu 40 centavos. Para mim não esquecer, porque eu falei, o diabo anotou. Aí passou uns 2 ou 3 dias, eu sempre vendo aquilo lá me incomodando. Eu botei 40 centavos no carro lá para voltar. O dia que eu fui lá que tinha o eu falei, botei, estou devendo 40. Não, mas põe no caixa seu aí, não precisa saber não, mas está resolvido. Por quê? 40 centavos não vale nada, no Maiolino não ia ficar mais rico, nada disso. Mas o diabo anotou. O diabo anotou. A gente leva isso muito achando que é assim mesmo. Faz aquele trato. Teve uma marcha para Jesus que a gente foi fazer, que na realidade quem participava da marcha para Jesus, na maioria das vezes, era 4 ou 5 igrejas, no financeiro mesmo. E teve uma marcha para Jesus que a gente estava fechando, estava até aqui na nossa igreja. E como eu estava como tesoureiro, aí chegou no final, tinha que contratar e tinha 10 mil lá que a prefeitura ia dar, que não sei o quê. Eu falei para o pessoal, tudo bem, eu entro. Mas nós estamos tratando tal dia de dar esse dinheiro. Se no dia não tiver o dinheiro, cada igreja vai dar 2.500. Não, mas a gente conversa. Não aceito isso. Então não entro não. Por quê? Porque se a gente trata com alguém, a expectativa daquela pessoa é de que eu vou entregar o dinheiro. A não ser que acontecesse algo fora do comum, mas normalmente. Ia acontecer o quê? Que nós não tínhamos dinheiro no dia, nós tivemos que fazer a divisão. Cada igreja deu 2.500 para poder resolver aquele problema. Por quê? Porque nós temos que honrar. É o nome de Jesus que eu carrego no meu coração, na minha vida. É o nome de Jesus. Quantas vezes eu escutei aí, falando, nossa, olha, você viu lá o que os seus pastores fizeram? Pastor lá de outra igreja, longe daqui, mas os seus pastores. Às vezes tem lugar de imobiliária que você fala que é igreja, eles não aceitam. Por quê? Porque levar cano no anterior. Então, ter o caráter de Cristo é como a gente vê lá no livro de Daniel, né? Daniel fala o seguinte, que eles armaram uma artimanha para tentar pegar Daniel. Porque eles ficaram com inveja. Aí passa uns 2 ou 3 versículos para baixo e fala, olha, nós não vamos achar nada contra Daniel. Ele não pisa na bola de jeito nenhum. Tem um caráter excelente. Será
será que Deus poderia falar isso de nós? Não? Olha, o caráter dele é inabalável. É uma pessoa íntegra. Aí quando eu falo isso tudo, eu estou falando de detalhes. Na igreja. O culto é 7 horas. Olha, 7 horas a igreja tinha que estar, todo mundo que vai participar do culto tinha que estar aqui. Porque Jesus vai chegar na hora. Se a gente atrasa, nós estamos fazendo Jesus atrasar. Jesus perder tempo, né? Dizer assim. Compromissos. Quando você fizer um compromisso com outro, mesmo que seja comer um sanduíche, chegue na hora. Isso é caráter. O brasileiro está acostumado naquele negocinho de levar vantagem em tudo, né? Tem até coisa que fala negócio de Gerson, né? Levar vantagem em tudo. O cristão não tem esse negócio de levar vantagem em tudo, não. Ele é certo. Ele é fiel. Ele é honesto. E se a gente quer ter o caráter de Cristo, nós temos que buscar isso na nossa vida. Você está devendo? Não atrase. Pague em dia. Seja fiel, tenha um nome bom na praça. Hoje ninguém importa com isso, mas você tem que importar com isso. Eu tenho que me preocupar com isso. Tenha um nome bom. Tenha um nome que se você pedir alguém para avalizar, não, claro, isso aí. Apesar que hoje ninguém avaliza ninguém, mas tenha um nome. Seja fiel, você carrega Cristo no seu coração. Eu fico imaginando o seguinte, que Deus se agrada muito mais de tudo isso do que, às vezes, muita coisa que a gente tem tentado fazer para Cristo. Poxa, esse é fiel. Esse honra meu nome. Esse é honesto. Porque aí onde eu chegar e falar para o senhor, eu vim aqui para trazer uma palavra, não vai ter ninguém que vai olhar meio torto assim, e falar assim, esse aí? Não, ele é fiel. Você quer ver na questão da nossa fidelidade? É o seguinte, aí eu chegar em cada um aqui e perguntar para a mulher, para o esposo ou para um filho, como é que ele é em casa? Eu não sei não. Não fala nada não, Brista. Estou brincando. Mas aí pega. Como é que ele é como filho em casa? Como é que ela é como esposa em casa? Como é que ele é como marido em casa? Como que ele é? Nós temos que ser fiel. Nós temos que ser fiel onde a gente estiver. A nossa vizinhança. Pergunta os vizinhos, né? Como é que ele é como vizinho? E esse cara é um troglodita aqui. Se acha. Nós não somos nada se Jesus não estiver na nossa vida. Nós não temos nada, não podemos nada, não temos condição de nada, se Jesus não estiver agindo na nossa vida. Tirar o relógio dali, senão eu vou ter meia-noite. Outra coisa muito importante da gente estar buscando. 1 Coríntios 2,16. Primeira Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Você já pensou falar isso? Nós temos a mente de Cristo. Nós só vamos ter a mente de Cristo se a gente crescer no conhecimento dele, ter a unidade da fé e começar a caminhar como ele quer. Fazendo aí mais ou menos uma analogia, né? Então, normalmente, eu sabia mais ou menos o que meu pai gosta. Por quê? Tanta convivência com ele, né? Tanto assim, eu conhecia. No entanto que, na hora de fazer arte, corria dele. Porque senão eu sabia. A mente dele não aprovava aquilo. Então, na mente, nós sabemos quando a gente peca diante do Senhor. Não adianta a gente ficar enrolando. A gente às vezes leva uma vida meio errada aí, mas a gente sabe que está errado. Por quê? Porque a gente conhece a mente de Cristo, e Cristo não aprova isso. Então você tem a mente de Cristo. O que o Senhor quer nas nossas vidas é o seguinte, é que você seja semelhante a Cristo nessa terra.
talvez eu esqueça o nome dele, um que bebe demais aí, não é Matusalém que chama não, mas é um nome parecido com isso. Eu acho engraçado que um dia ele me viu na igreja, e lá eu conversando com ele, eu preguei com ele estava assim. Aí toda vez que ele me encontra na rua, às vezes tontão de tudo, homem de Deus. Mas eu acho interessante isso, né? Porque ele viu alguma coisa, ele viu algo diferente. Amém, glória a Deus por isso. E essa tem que ser a visão. É por isso que a gente fala muito, né? Olha, se você pregue bastante. Se preciso for, fale alguma coisa. Por quê? Porque o nosso testemunho, a nossa vida, ela é suficiente para pregar. A nossa postura, as nossas atitudes, a nossa fala, ela já é uma pregação. Agora, se tudo que eu vou falar, esse negócio não vai dar certo, esse negócio não sei o quê, ou xinga para lá, ou reclama para cá. Você vai falar que um desses tem a mente de Cristo? Você já imaginou um Jesus desse jeito? Falar, não sei não, acho que essa igreja não vai dar certo, acho que... Jesus não é assim. E a nossa ação tem que ser parecida com Jesus. É para lá que nós olhamos, não é para cá. Não é para o chão. Nós somos feitos para ser o quê? Águia. Voos altos, não é galinha que fica ciscando. E toda essa formação, esse crescimento do conhecimento de Cristo, ele traz nas nossas vidas um novo estilo de vida. O novo estilo é o quê? Sou nova criatura. Eu tenho uma nova identidade. A minha identidade é a identidade de Cristo. O sangue, o DNA que corre na minha veia, agora é o sangue de Cristo. Então eu tenho que agir como Ele. Então isso traz um estilo de vida natural, diferente nas nossas vidas. Às vezes a pessoa no mundo, às vezes quando tem qualquer atrito, pisa no pé, qualquer coisa, a primeira coisa que ele faz é solta uma palavra de xingar. A nossa não, a nossa tem que falar, que benção, oh, glória a Deus. Por quê? Porque tem que ser o que vem do Senhor. Aí sim, a gente vai conseguir dar graças a Deus por tudo que está nos acontecendo. Por quê? Porque eu não estou enxergando isso aqui agora que está me atribulando, mas eu estou enxergando o que Cristo está fazendo na minha vida. Porque tudo coopera para o meu bem. E se eu estou passando aquilo, é para me garantir o céu. É para me garantir estar na presença de Deus. Então, irmãos, o que eu concluí nisso tudo, que a nossa maior adoração que a gente possa ter do Senhor, que o maior louvor que a gente pode render a Deus, é a gente se parecer com Cristo. Nós temos uma música que a gente canta, né? Como é que é? Desvestir de mim? Não, como é que é? Eu sou tão bom para louvar, se fosse com a música, que te desistir de mim, não, como é que é? Esvaziar de mim, né? Para encher de Cristo. E na realidade, quanto mais a gente se parece com Cristo, a gente vai fazendo isso, a gente vai esvaziando da gente, a gente vai tirando, assim, poxa, meu diploma, isso não vale nada. Trabalho na área, mas não vale nada. Isso não vale nada. O dinheiro não vale nada. Isso não vale nada. O que vale é o Senhor estar enchendo a minha vida. Aí tudo isso tem valor. Aí tudo isso passa a ter valor. Ninguém está rasgando nota de 100 aqui. Tudo isso passa a ter valor. Mas aí o valor é diferente, porque Cristo está acima disso tudo. Cristo dá ordem para isso. E essa, eu creio que é o que o Senhor se pareça comigo. Tem hora que tem difícil. Tem hora que você tem que engolir a seco. Tem hora que você tem, meu Deus, tem que ser assim? Tem que ser. Tem hora que é penoso. Mas Cristo sempre nos recompensa. E é isso que eu
queria que a igreja pudesse aprender hoje. Ah, canta, beleza, continue cantando bastante, que é muito bom. Ora, continue orando bastante, chora diante do Senhor, continue fazendo tudo isso. Mas saiba que isso é uma consequência de tudo que Cristo está fazendo na sua vida. E não eu fazer isso como se Cristo agradasse disso, não é isso. Se eu estiver fazendo tudo isso, achando que eu estou agradando a Deus comigo, Ele vai chegar e falar, olha, não tem valor nenhum. Hoje a gente vê que tem músicas para todo lado aí, mas muitas dessas músicas, dito até gospel, hoje é até difícil de cantar. Então o que eu queria que a igreja aprendesse hoje é isso, olha, nós precisamos ser semelhantes a Cristo. Nós precisamos nos assemelhar a Ele. A nossa meta, o nosso objetivo é crescer diante do Senhor. E para isso nós temos que conhecer Cristo, a largura, a altura, a profundidade, tudo. O que isso nos diz? Você tem que conhecer Ele como inteiro, como todo. E a gente faz isso que é na palavra de Deus, é estudando, é tendo realmente um compromisso com Deus. E muito importante, é falar o seguinte, ó, cada versículo que eu ler, eu vou trazer para a minha vida. Eu vou mudar a minha vida. Cada coisa que eu leio. Porque a gente é bom para ler isso aqui e fala assim, mas a Brígida tinha que estar aqui hoje, ó. Essa palavra dá certinho para a Brígida. Não, é para mim, a Bíblia foi escrita para mim também. Então, ela que vai entender o que serve para ela. Agora, eu tenho que aprender isso aqui e fazer esses versículos. Quando fala qualquer coisa, eu tenho que falar, poxa, eu estou fazendo isso? Eu estou. Senão, a gente fica aqui, vai ficar anos e anos aqui, se Jesus não voltar rapidinho, nós vamos ficar anos e anos aqui e vamos ser anãozinho na fé, não conhecer nada. Agora, a gente conhece quando a gente muda a nossa postura. Ah, tem que ser honesto, então da agora para frente eu vou mudar. Minha vida vai ser outra. A minha vida vai ser parecida com Cristo. A responsabilidade sua é muito grande nisso. Vira mexe a gente vê pessoas que são cristãos, que você está conversando, andando de carro com eles, alguma coisa, de repente sai qualquer coisa, aí solta aquele palavrão. Fala, meu Deus, mas eu não entendo isso. Não existe essa questão de, mas eu sou nervoso, nessa hora eu falo. Que é isso, Moisés era um cara carrancudo, difícil, complicado. Diz lá no final do livro que tornou o homem mais manso da terra. Jesus transforma tudo. Jesus muda tudo. Não existe esse negócio, eu sou assim mesmo. É assim mesmo, vai para o inferno assim então. Não tem outro caminho. A partir do momento que eu falo, Jesus, entra no meu coração, é para Ele mudar. Aí Ele vai tirar todas essas coisas esquisitas que nós temos. E vai botar o quê? Um coração moldável por Ele. Vai colocar a essência dele na minha vida. O amor de Jesus na minha vida. Aquilo que você compadece pelo outro. Não porque você ficou com dozinha ou com piedade, não. Você compadece realmente. Você compra a luta do outro. Você fala, não, eu preciso ajudar essa aí para o céu. A tarefa nossa é essa. É ir lá no inferno, arrancar a vida, trazer para o céu. Não tem outra tarefa que você possa fazer. É essa. E para isso, o amor de Jesus tem que invadir para a gente amar essas vidas. Amém? Glória a Deus. Você quer ser semelhante a Jesus? Quer ser? Então leia a Bíblia, ore, busque no Senhor e mude as suas atitudes. Tudo que for para nós fazermos nessa terra, Deus não vai agir nada, é sua tarefa. Tudo que for para Ele fazer, ninguém vai impedir que Ele faça na sua vida. Então, olha, tem coisa que nós temos que fazer. É eu que tenho que ser fiel no meu trabalho, trabalhar, sou eu. Sou eu que tenho que ser fiel na minha escola, no estudo. Sou eu que tenho que ser fiel ali nos meus pagamentos, com a minha esposa, com os filhos. É eu, não é Deus. Deus até pode estar assim, ser fiel, meu filho. Pode até estar me ajudando naquilo ali, dando uns toques. Mas eu tenho que ser fiel. Isso é nosso. Isso aí Ele não vai fazer para nós. E além de tudo, além da gente às vezes não querer fazer, porque a carne não quer, e o diabo está do lado. Faz não, faz não. Mas
Mas Jesus está acima disso tudo. E é nele que tem que ser a nossa força. É nele que nós temos que ser fortalecidos. É nele que tem que ser a nossa direção, nosso foco, a nossa meta. Amém, igreja? Glória a Deus. Fica de pé, então. Lá nesse Efésios, do texto que nós lemos, aí você pula para frente um pouquinho, aí você vê lá a partir do versículo 25, ele fala, né? Esse é o nosso novo estilo de vida, né? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que se tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Só isso aqui já derruba um turmão, né? Que gosta de dar uma fofoquinha, que gosta de denigrir a imagem do outro. Amém, igreja? Feche seus olhos. Analise a sua vida. Quanto você tem sido semelhante ao Senhor. Quanto você tem parecido com Ele. Analise a sua vida, se você não tem sido um cristão que de repente soltou a sua vida em marcha lenta e não faz nada, não age nada. Nós temos que estar engrenado no Senhor. Peça ao Senhor que te ajude a estar mudando a sua vida. Na realidade, a gente precisa praticamente, não estou chamando ninguém de não convertido aqui, mas nós precisamos estar nos convertendo todo dia ao Senhor. Todo dia nós temos que estar nos convertendo ao Senhor. Mais e mais, mudando mais e mais. Cada dia, cada mês, cada ano que passa nas nossas vidas, nós temos que estar mais próximos do Senhor. Entendendo mais dEle, a nossa vida mais correta. Oh Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. Teu nome é santo, poderoso, Pai. Nós Te louvamos nessa noite, Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor manifestou, ministrou aqui nos nossos corações, ó Pai. E o que eu Te peço agora, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha agir em cada coração que está aqui nessa noite, ó Pai. Cada vida que está nesse lugar, ó Deus. Cada um que está ouvindo toda essa palavra, ó Deus. Que possa, ó Deus, no nome de Jesus, transformar a sua vida, ó Pai. Ó Deus, muda o curso da história das nossas vidas, muda a direção das nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, estar integralmente debaixo do Teu propósito nessa terra, Senhor. Ó Deus, não deixe com que os ruídos, as dificuldades, os cuidados dessa vida, ó Deus, venha mudar o curso da nossa vida, Senhor. Mas que possamos fazer exatamente aquilo que o Senhor propôs para cada um de nós, ó Pai. Ó Deus, e fazer isso com alegria, fazer isso na paz do Senhor, com a direção do Senhor, ó Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Então, da agora para frente, quem perguntar como é que você é, você fala assim, eu sou parecido com Cristo. Essa é a nossa meta. Amém? Qual que é o nome da sua identidade? Jesus Cristo. Qual que é o DNA do seu sangue? Sangue de Jesus. Essa é a nossa vida. Amém? Amém. E o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre vós e vos dê a paz, vos dê a alegria, a saúde e toda a sorte de bênção que Ele tem preparado para cada um. Em nome de Jesus. E o povo de Deus diz? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, uma boa semana. Dê um monte de abraço aí, que o Senhor vos abençoe nessa semana.